conseguir obter o aprendizado necessário. Isso é muito bom, isso é muito bom. Bom, dá trabalho, mas é bom, né? Fora o TCC, é verdade, é verdade. Alguns de vocês já estão fazendo o TCC, se bem que o TCC da São Judas é no 10º semestre ou é antes? Todos? Ah, então vocês estão fazendo agora. O TCC é no 8º, é isso? É no 8º semestre, então, o TCC de vocês? Ou vocês começam e defendem no 9º? Ah, 7º e 8º. Ah, que interessante, Viviane. Muito legal, bacana. Bom, eu espero que aí vocês estejam gastando um pouquinho mais de tempo, que é muito bom, né? Eu acho que isso é bem bacana, sem sombra de dúvidas, né? E hoje nós vamos continuar a matéria, vamos falar um pouquinho mais da responsabilidade contratual, né? Que foi misturada nos séculos e na tradição do direito brasileiro como responsabilidade subjetiva, mas conforme eu apontei na aula passada para vocês, a ideia da responsabilidade ser subjetiva ou objetiva no contrato, ela perdeu bastante o sentido, até mesmo diante da introdução do princípio da boa-fé objetiva no nosso direito. Então, a responsabilidade ela será subjetiva ou objetiva, né, pura e simplesmente dependendo do regime jurídico adotado, né? A gente conversou bastante sobre o 186 do Código Civil, sobre o 187 do Código Civil, para falar de responsabilidade aquiliana ou extranegocial, que é a expressão que melhor se adequa à expressão relação contratual, e essa contratual, tendo em vista que o Código Civil de 2002 adotou a teoria do negócio jurídico, né? Bem, eu espero que vocês estejam aproveitando as aulas de responsabilidade civil, vocês tiveram um rendimento muito bom na D1, né, que eu pude constatar. A prova ela exigia um pouquinho de vocês em algumas questões, que eu tenho uma mania de fazer uma prova com 1/3 de questões fáceis, 1/3 de questões difíceis e 1/3 de questões médias, né? Então, eu não sei como vocês acharam a prova em si que eu fiz, mas é uma prova que vocês tiveram um bom resultado, a grande maioria de vocês atingiu pelo menos os 14 pontos, né? E isso demonstra que houve uma assimilação da matéria, seja presencialmente, seja virtualmente, seja também, eventualmente, consultando alguma obra durante a realização da prova, o que não é incomum quando a avaliação é online, como todos nós sabemos, né? Então, eu fico muito feliz com isso. O Patrick, ele anunciou para vocês já que hoje vou ter uma outra live. Ontem eu tive uma live com a Universidade Federal da Bahia, onde nós discutimos a questão se a tecnologia destrói culturas ou não, né? Como vocês sabem, a minha linha de pesquisa é uma linha de pesquisa voltada para a solidariedade, e a solidariedade, eu estudo a solidariedade como efeito de poder a partir da ideia de compartilhamento de dados. Então, é uma linha muito ligada à junção de comunicação e direito, né? E, ao trabalhar com esta linha, eu acabo fazendo uma pesquisa transversal da função social do direito, no direito internacional, a solidariedade internacional, a solidariedade constitucional e a solidariedade civil. Então, foi um tema bastante interessante. Ontem eu debati com o professor titular de Direito Civil da Universidade Federal da Bahia, o professor Leandro Cunha. E hoje eu também estou atendendo a um outro convite e passo, então, para vocês, o Patrick já avisou, o convite de uma outra live sobre comentários acerca do projeto de lei 1179 de 2020, que é um projeto de lei que está tratando dessas questões emergenciais durante o período de isolamento, durante esse período de maior distanciamento das pessoas, quanto a um regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. Então, quem está me dando a honra do convite é a OAB da subsecção de Santos. A live será das 19 às 20 horas. A mediadora será a doutora Viviane Pontes, que é daquela OAB,
e quem quiser acessar, basta linkar o Facebook, é no facebook.com/oab.santos. Será das 19 às 20 horas. É um tema do momento que as pessoas têm discutido bastante, esse tema do projeto de lei, que procura resolver de forma, como posso dizer para vocês, emergencial, essas questões transitórias que prejudicam as relações contratuais e, inclusive, as relações de direito de vizinhança que os vizinhos têm, né? O Leandro foi professor de você, Fabrício. Bom saber, bom saber. O Leandro é uma ótima pessoa, um excelente professor, um ótimo profissional, né? Inclusive, ele me deu a honra de fazer parte da banca do mestrado dele na PUC de São Paulo. Então, foi um privilégio, foi ali que eu o conheci. Ele aplicou para vocês direito da personalidade. Então, vocês tiveram aula com ele você teve aula com ele no primeiro ano, então, foi isso? Foi no primeiro ano? Em Teoria Geral de Direito Civil. Isso, na Uninove, exato. Ele dava aula na Uninove, exatamente. Bom, que bom que você gosta do Leandro. Eu também gosto muito dele. Eu conheço o Leandro já há muitos anos. Conforme falei para vocês, eu conheci um pouco antes do mestrado dele, né? E eu fico muito feliz de ver que ele se colocou da maneira que era esperada por causa da competência dele, e atualmente ele é professor da Universidade Federal da Bahia, que é uma das universidades mais tradicionais em direito do Brasil, né? Então foi uma honra atender ao convite dele, tanto pela amizade como pela deferência que eu tenho pela Universidade Federal da Bahia por sua tradição. Foi bem bacana ontem a live que nós tivemos, tá? Bem, eu vou então começar a aula, se vocês não tiverem nenhuma pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês poderão fazer essa pergunta sem nenhum problema. Nenhuma pergunta? Então, não havendo nenhuma pergunta, eu só vou passar. Hoje eu vou colocar um quadro sinótico da matéria. Professor, o senhor já corrigiu a atividade A1? Ale, eu tive uma questão com relação à correção, mas a professora Roseli, que é coordenadora da unidade de Santo Amaro, ela me ajudou muito, porque como é a primeira vez que eu estou mexendo nessas coisas, né? Agora, a um de vocês, então, ela está para ser corrigida, tá? Eu devo lançar as notas da 1 até amanhã, mais tardar, tá bem? Agora, a turma de vocês, a 1 ficou comigo também? Ficou, né? Eu me lembro que eu fiquei com todas as turmas de Santo Amaro com a 1, né? As matérias lá são outras, não são de direito civil, né? Mas para mim é uma alegria estar colaborando com o curso, obviamente. Eu estou dando, na unidade de Santo Amaro, apenas direitos reais, direito civil, e estou dando ética, né? Mas está sendo uma honra, está sendo muito bacana. Então, as A1 são relacionadas àqueles temas multidisciplinares de ética e direito civil e direito administrativo, e então está sendo bem bacana. A A1 é cada professor a disciplina que corrige. Jane, tá certo. Essa que o senhor está falando é a A2, a Kathleen está falando. Nossa, que curioso. Bom, ok, talvez eu esteja confundindo o A1 e a A2, pode ser. A A2 é a peça, isso, a A2 é a peça, pelo que eu saiba, né? Aqui eu estou falando da A1, que não é peça, não. Estou falando da A1, que realmente é multidisciplinar, né? A A2 está com ambiental para corrigir. Perfeito. É que no caso de vocês, então, a A2 é de ambiental. Aqui varia de acordo com o semestre, e isso é compartilhado pelos professores, né, pelo que a coordenação do curso me falou, né? Eu vou ter que tirar realmente a blusa, porque começou frio, mas está calor hoje, né? Novamente, nós estamos passando aquele período bem de outono. À noite faz frio e de dia começa a fazer calor, e aqui já está fazendo calor também. Bom,
Deixa eu só puxar o quadrinho para vocês, para que vocês vejam esse quadrinho, para ver se facilita alguma coisa para a aula de hoje. Vocês haviam pedido que eu fizesse quadros, essas coisas. Na verdade, esse é um quadro que se encontra nos quadros sinóticos do meu curso de Direito Civil. Conforme eu já falei para vocês, né, eu tenho um curso de Direito Civil e, eventualmente, aqueles que estão acompanhando pelo curso sabem que eu tenho um quadro sinótico no final de cada capítulo, que é uma espécie de quadro resumo dos capítulos, né? Então, eu estou aqui rapidamente colocando. Ótimo, ótimo, ótimo. Já peguei, já. Olha que beleza. Esse quadro sinótico ele vai ter um pouquinho mais de utilidade, obviamente, quando eu acabar de falar dessa matéria que estamos vendo, né? Que é a matéria da responsabilidade civil, porque é um quadro sinótico, né? Bem, então vou começar agora a aula mesmo, o tema da aula. Na semana passada nós falamos sobre a responsabilidade extranegocial e falamos da distinção dessa responsabilidade extranegocial da responsabilidade negocial. O fundamento da responsabilidade extranegocial, o artigo 186 do Código Civil, o artigo 187, que trabalha com a teoria do abuso de direito, que nós falamos, que também é tratada como ato ilícito no nosso Código Civil, e falamos que a responsabilidade dita obrigacional, ela tem como fundamento o artigo 389 do Código Civil. É conhecida como responsabilidade contratual e podemos utilizar a expressão para ela de responsabilidade negocial também, muito embora o 389 fale caracteristicamente da figura da reparação pelos danos causados. Eu acho que vale a pena também nós darmos uma olhadinha neste artigo do Código Civil, que a gente já conversou um pouco dele, né? Artigo 389 do Código Civil, que está aqui, vamos lá. Eu gosto muito de pegar o Código Civil diretamente do texto do Senado, do site do Senado ou do site do Planalto, porque é o código que tem todas as atualizações, inclusive os textos que foram revogados ou modificados, onde houve, então, revogação parcial e não total, porque a gente tem uma visão maior das coisas. Pois bem, eu já consegui aqui, agora vou compartilhar com vocês o artigo 389, que nós já conversamos, está aqui na tela. Na não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Então, esse artigo 389, vocês estudaram em direito das obrigações lá atrás, quando foi falado para vocês a respeito do descumprimento da prestação pelo devedor. Então, a relação jurídica obrigacional, ela tem como responsabilidade civil a fixação das perdas e danos, né? Há um microfone que abriu, talvez fosse interessante fechar o microfone, né? Para que não atrapalhe os demais. Obrigado. E essa responsabilidade por perdas e danos que estabelece o 389 está dentro do conceito inicial de que toda obrigação ela possui um caráter econômico. Então, não está compreendida a ideia da obrigação que podemos dizer que descumprida gera indenização por danos morais. Como nós vimos, a indenização por danos morais ela não se converte em perdas e danos, mas ela se converte em uma indenização, então, que é fixada por arbítrio judicial. A violação dos direitos da personalidade
ela acaba ensejando a indenização por danos morais. Já o descumprimento de uma obrigação contratual ou negocial, ela tem diretamente efeitos patrimoniais. Então, aquele que não cumpre a prestação de dar, a consequência é a cobrança dessa prestação, e se não houver o pagamento dessa prestação, se tratando de uma coisa móvel que não seja dinheiro, caberá, inclusive, busca e apreensão. Se tratando de uma coisa imóvel, então, algo que também não é dinheiro, caberá até mesmo a ação reivindicatória. Já na prestação de dinheiro, é a ação de cobrança. E se houver um título executivo, extrajudicial ou judicial, será a execução civil direta. Isso vocês já aprenderam, né? Então, eu não estou aqui ressuscitando nada. Mas vamos apenas assentar essas coisas para elas ficarem bem claras. Diante do que diz o artigo 389, em comparação com o 186 e o 187. Nós falamos que, com relação ao 186, a consequência será a indenização por ato ilícito, né? A gente conversou sobre isso. E que a ideia de ato ilícito é a ideia da responsabilidade extranegocial, que abrange, obviamente, a chamada responsabilidade extracontratual. Tudo que está fora do contrato, tudo que está fora do negócio jurídico, não havendo, então, uma relação negocial ou contratual prévia entre as partes, sendo o dano causado sem qualquer relação com um vínculo prévio entre as partes que configure negócio jurídico ou contrato, nós teremos uma responsabilidade extranegocial, essa contratual. Essa responsabilidade extranegocial, essa contratual, no Código Civil, ela sofre a ideia de ser uma responsabilidade subjetiva se for um caso que não esteja na lei configurado como responsabilidade objetiva. Se a lei estabelecer que o caso é de responsabilidade objetiva, haverá responsabilidade objetiva nos termos do 927, parágrafo único. É o caso do dano ambiental, por exemplo. Não há nenhum vínculo negocial anterior entre o poluidor e a coletividade, ou ainda a responsabilidade civil do Estado por danos que os seus funcionários ou servidores causem às pessoas, do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Então, a responsabilidade subjetiva, ela é conhecida como responsabilidade extranegocial, mas há casos de responsabilidade objetiva também que não tem nenhuma relação com um contrato ou com um negócio jurídico. Essa observação é extremamente importante porque tem que ficar claro para vocês que as classificações responsabilidade extranegocial e contratual, responsabilidade subjetiva e objetiva, não têm superposição entre si. Eu posso ter uma responsabilidade extranegocial que seja subjetiva, aplicando-se o 186 do Código Civil. E posso ter uma responsabilidade extranegocial que seja objetiva, aplicando-se o artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Bem, além disso, nós também vimos que o artigo 187 trabalha com a figura do abuso de direito, aquele que exerce imoderadamente um direito causando dano a outra pessoa tem que responder por esse excesso. E o artigo 187 fala que esse excesso é considerado ato ilícito, porque, como já falamos, a teoria do abuso de direito é tratada pelo legislador como uma teoria ligada à responsabilidade subjetiva. Muito embora a expressão abuso de direito nos contratos, cláusulas abusivas e práticas abusivas esteja consagrada. E por que a teoria do abuso de direito ela está confinada, está linkada com a responsabilidade subjetiva? Justamente porque o nosso Código Civil, conforme eu já conversei com vocês,
adota o princípio da boa-fé objetiva para reger as relações negociais, a teoria do negócio jurídico. Então, o princípio da boa-fé objetiva, ele cabe nas relações negociais, enquanto que o abuso de direito está mais dedicado às chamadas relações não negociais, vamos assim colocar, nesses termos. Bom, se nós voltarmos para o Código Civil, isso fica ainda mais claro quando nós pegamos aquilo que diz o Código Civil, tanto na sua parte geral, quando trabalha com o negócio jurídico, como também na parte da teoria geral dos contratos, quando trabalha com contratos. Na parte do negócio jurídico, o artigo que trata do tema é o artigo 113. Os negócios jurídicos, está aí na tela, vocês podem ler, está compartilhada a tela. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Essa é a boa-fé objetiva, a boa-fé germânica, que eu vou falar um pouquinho sobre ela ainda daqui a pouquinho na aula de hoje. Esse artigo 113 do Código Civil, ele sofreu uma modificação por aquela medida provisória do atual governo, que foi convertida na Lei 13.874 de 2009, que foi conhecida como medida provisória da Declaração da Liberdade Econômica. E aí se fala sobre a interpretação do negócio jurídico e a questão das regras de interpretação, que está um pouco fora do tema de hoje, que é um tema mais próprio para a teoria geral dos contratos. Tá? O outro artigo, que fala da ideia da boa-fé objetiva para fins de análise de responsabilidade civil, é o artigo 422. O artigo 422 do Código Civil estabelece que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Os princípios de probidade e boa-fé, de novo, então, demonstrando a ideia de boa-fé objetiva. Talvez alguns não estejam lembrados, mas na semana passada, quando conversei no final do nosso encontro sobre a boa-fé objetiva, eu ponderei que a ideia de boa-fé objetiva germânica ou alemã é uma ideia de boa-fé que normalmente está relacionada a usos e probidade, né? Enquanto que a ideia de boa-fé subjetiva ela é normalmente relacionada a costumes locais, porque a boa-fé subjetiva é de origem francesa, enquanto que a boa-fé objetiva é de origem alemã. Então, o nosso Código Civil, quando trabalha com negócios jurídicos e contratos, ele adota o princípio da boa-fé objetiva, da boa-fé germânica. E agora percebam um detalhe, é esse detalhe que ficou na partezinha final da aula passada, quando eu comecei a falar de responsabilidade pré-negocial. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato. Eu não sei se vocês conseguem ver que eu assinalei a área em azul. Vocês conseguem ver isso na projeção ou não aparece para vocês da imagem, no compartilhamento? Só para eu saber se aparece ou não. Eu estou aqui com o quadro fechado, então eu tenho dificuldade de ler o chat. Aparece, ótimo, então. Obrigado. Então, assim na conclusão como em sua execução. Então, vamos agora trabalhar com essa ideia de assim na sua conclusão como na sua execução. Conclusão do contrato, ao contrário do que pode parecer para o leigo, diz respeito à conclusão do programa contratual, isto é, as partes fecharam o programa contratual. Eu gosto muito dessa expressão que vem do direito italiano
e que era muito utilizada aqui no Brasil pelo professor Antônio Junqueira Azevedo, o programa contratual. O que é o programa contratual? O programa contratual é justamente aquela sequência de atos negociais para o negócio jurídico ou contratuais para o contrato, que é a principal categoria de negócios jurídicos, que é estabelecido pelas partes. Mas muitas vezes quem estabelece esse programa contratual não são ambas as partes, mas é apenas uma delas. Sim, é verdade, quando nós temos o chamado contrato de adesão. Mas a ideia de conclusão do contrato, ela está relacionada não ao final da execução das obrigações pactuadas, mas está relacionada ao final das negociações que culminaram com a celebração. Então, conclusão do contrato é igual a celebração, tá? Essa ideia é muito importante e vocês têm que ter em vista se vocês não se lembravam. Foi passada essa ideia, com certeza, pelo professor de teoria dos contratos. Então, a ideia de conclusão do negócio jurídico e de conclusão dos contratos, que são a principal categoria dos negócios jurídicos, é a ideia de celebração do contrato. Não é a ideia de término da execução das obrigações pactuadas. Feito isso, fica um pouquinho mais fácil. Quando ainda não temos uma conclusão do negócio jurídico, quando ainda não temos uma conclusão do contrato, o que é que diz o artigo 422 do Código Civil? Que mesmo na conclusão, durante essa fase de conclusão do contrato, as pessoas que estão negociando devem agir com boa-fé e probidade. Isso quer dizer que o princípio da boa-fé objetiva, ele se aplica na fase pré-contratual, vamos falar aqui pré-negocial, porque aí passamos a compreender também as outras hipóteses que não são contrato. Isso é bastante importante. Por quê? Se vocês abrirem a formação dos contratos, que se encontra na parte geral do Código Civil de 2002, ou mesmo a formação de clientes no Código de Defesa do Consumidor, que equipara consumidor qualquer pessoa exposta às práticas comerciais e às práticas contratuais, vocês verão que a ideia é de se estabelecer uma proteção e se estabelecer responsabilidades para aquele que está negociando em comparação com aquele que também está negociando ou está interessado no negócio. Vamos apenas recordar esse aspecto que vocês viram em Teoria Geral dos Contratos. O Código Civil e o Direito Civil trabalha com a formação do contrato para culminar com a conclusão do contrato, que é a efetiva celebração do negócio jurídico, através de algumas figuras. Uma delas é a das negociações preliminares. Nas negociações preliminares, uma parte se reúne com a outra e ainda não são contratantes de nada. Estão discutindo qual será o conteúdo do contrato. Isso é bastante comum nos contratos que não são de adesão, são chamados contratos paritários. Então, nos contratos paritários é bastante comum que as partes discutam o conteúdo do contrato. Mesmo nos contratos de adesão, quando o aderente ainda não assina o contrato, o aderente pode se reunir com uma das partes, com a outra parte, para discutir o conteúdo do contrato que ela dispõe, que ela predispõe, que é o contrato de adesão. Essas negociações preliminares podem culminar em conclusão do contrato. Lembre-se, conclusão é igual a celebração ou não. Se houver a celebração do contrato, o vínculo estabelecido será mais forte, porque eu teria efetivamente uma relação contratual com obrigações pactuadas. E aí, se essas obrigações são pactuadas por força de um contrato de adesão, ou se são obrigações pactuadas por força de um contrato paritário, é uma outra história.
mas são obrigações pactuadas. Enquanto não houver a conclusão do contrato, isso significa que continuamos na fase de formação do contrato. Então, nas negociações preliminares, é muito comum isso, a discussão das cláusulas contratuais nos contratos paritários ou os esclarecimentos necessários que são dados pelo predisponente para o aderente no contrato de adesão, para que ele, aderente, aceite firmar o contrato de adesão. Esclarecido isso, eu espero que tenha ficado claro, nós podemos ter a boa-fé objetiva aplicada também nessa chamada fase pré-contratual ou pré-negocial. Então, a boa-fé objetiva, ela substitui com vantagens a ideia do abuso de direito. Por isso que o Código Civil, no artigo 422, coloca que tanto na conclusão como na execução, as partes deverão se pautar pela probidade e pela boa-fé. Dessa maneira, o Código deixa claro que não se aplica a teoria do abuso de direito, perdoe, do artigo 187 para esse tipo de situação. Muito embora, tradicionalmente, a expressão prática abusiva seja uma expressão consagrada no comércio e também no direito. Então, quando se fala em prática abusiva pré-negocial ou pré-contratual, nós não tratamos mais essa prática abusiva pela teoria do abuso de direito do Código Civil, mas sim pelo princípio da boa-fé objetiva. Qual que é a vantagem do princípio da boa-fé objetiva aqui? Eu trabalho pura e simplesmente com a ideia de violação de uma norma implícita de conduta. É algo mais vantajoso do que o abuso de direito. No abuso de direito, a pessoa ela excede um direito regular que ela tem. Na boa-fé objetiva, ela pode nem ter esse direito regular, mas ela acaba respondendo pré-contratualmente por isso. Um caso que ficou muito famoso e que deu origem a uma teoria muito utilizada na fase pré-contratual e também na fase contratual, é um caso que envolve um acidente com uma peça de linóleo. Eu estou escrevendo aqui, linóleo. O que é a peça de linóleo? É uma peça grande de tecido que ainda hoje vocês podem adquirir na 25 de março, por exemplo. Né? Então, para quê? Para se fazer roupas, essas coisas. O caso da jurisprudência alemã foi basicamente o seguinte: uma pessoa estava acompanhada do seu filho ou filha, justamente procurando escolher qual linóleo iria adquirir. E, de repente, uma das peças de linóleo caiu da prateleira e acabou atingindo mortalmente a sua criança. É um acidente, né? Foi simplesmente um acidente. A questão ela foi bastante discutida, né, no direito alemão, e um autor que era um advogado, que escreveu um artigo sobre isso depois, chamado Staub, falou, olha, nós não temos no Código Civil nosso, o alemão, ele escreveu isso em 1902, se não me falha a memória, o Código Civil alemão entrou em vigor em 1900, né? E lembre-se, o Código Civil alemão ele serviu de inspiração para o nosso Código Civil de 2002 na parte dos negócios jurídicos e também para o Código de Defesa do Consumidor nosso, que vocês já estudaram o direito do consumidor. Esse advogado, Staub, ele sustentou, porque o direito alemão não trabalha com a teoria do abuso de direito do Josserand, que é uma teoria francesa que eu já expliquei para vocês, ele sustentou
que mesmo na fase de negociação de um contrato, que era o caso, porque a pessoa estava ali escolhendo e verificando que peças teria à disposição para escolher, e verificando quais eram os preços, quais eram as condições de pagamento, há alguns deveres que decorrem dessa fase de negociação e que também podem ser exigíveis durante a fase de execução das cláusulas contratuais. Esses deveres, eles dizem respeito não apenas ao cumprimento do contrato em si. Esses deveres também dizem respeito às negociações para a conclusão do contrato. E então o Staub ele cria a teoria da violação positiva do contrato. Essa teoria da violação positiva do contrato, ela diz o seguinte: uma pessoa pode, ao cumprir uma prestação ou ao buscar negociar com outra pessoa para concluir um contrato, agir de forma tal que, por sua conduta comissiva ou omissiva, acaba causando determinado prejuízo. Como a negociação diz respeito a um negócio jurídico, o Staub ele passou a entender que devemos aplicar a boa-fé objetiva como dever implícito, como norma implícita de conduta que se espera das partes. Não apenas na execução das cláusulas contratuais, mas também na negociação preliminar, nas negociações que levam à conclusão de um contrato. Então, a teoria da violação positiva do contrato, ela é uma teoria que é aplicada tanto na fase pré-negocial ou pré-contratual, como durante o cumprimento das prestações contratuais. E ela se assenta na ideia de boa-fé objetiva. Ou seja, as partes, elas durante o período de negociações e durante o período de cumprimento das prestações, elas devem se pautar, elas devem se comportar de tal maneira que elas devem olhar o interesse uma da outra, sem prejudicar esse outro interesse. O que o Staub sustentou nesse caso do linóleo, que é o paradigma do direito alemão, é que não era, obviamente, o objetivo da negociação preliminar a proteção da vida, no caso da criança, mas que, obviamente, durante a negociação preliminar, as partes devem se comportar de forma tal que não podem causar qualquer tipo de prejuízo uma à outra, seja esse prejuízo patrimonial ou seja esse prejuízo à vida, à saúde ou à segurança. Essa teoria foi realmente uma teoria bombástica naquela época no direito alemão, imaginem vocês. E a jurisprudência alemã a adotou. O direito brasileiro adota a violação positiva de contrato. Vejam vocês. E o primeiro autor a falar sobre isso no Brasil de forma mais explícita foi um dos maiores civilistas brasileiros, um dos autores de um anteprojeto de Código Civil, cujo texto foi completamente inspirador para o atual Código de 2002. Estou me referindo a Orlando Gomes. Orlando Gomes tem um capítulo primoroso chamado Violação Positiva do Contrato, no livro dele, Transformações Gerais das Obrigações. É um capítulo que vale muito a pena ser estudado em responsabilidade negocial e em responsabilidade contratual. Então, a violação positiva do contrato, ela é, de acordo com a doutrina brasileira, completamente amparada, tanto na fase pré-negocial quanto na fase negocial. E a jurisprudência também adota a teoria da violação positiva de contrato para se utilizar do princípio da boa-fé objetiva, nos termos do artigo 422 do Código Civil Brasileiro, que fala
que as partes deverão observar tanto na conclusão, fase pré-negocial, como na execução, fase negocial, os princípios de probidade e boa-fé. O Ângelo está perguntando aqui, professor, não se usa o 187 por não haver contrato ainda? Por não haver excesso daquilo que ainda não existe? Ângelo, é que a teoria do abuso de direito, ela poderia até ser utilizada no direito contratual, como é utilizada no direito francês. Mas o direito brasileiro acaba relegando ao abuso de direito uma ideia de ato ilícito. Então, o abuso de direito apenas geraria responsabilidade pelo excesso. Então, não haveria abuso de direito nesse caso do linóleo, por exemplo, porque o abuso de direito diz respeito ao exercício regular do direito e não atinge, num primeiro momento, essa ideia mais aberta de norma implícita de conduta. A boa-fé objetiva, ela dá essa maior abertura, porque ela, como princípio informativo do contrato e do negócio jurídico em geral, ela trabalha com a ideia de normas implícitas de conduta que são avaliadas de acordo com as circunstâncias do caso. As circunstâncias do caso é que servem para que o intérprete conclua se houve violação de alguma norma que não estava firmada pelas partes ou que não estava diretamente estabelecida pela lei com relação a um negócio jurídico, mas que diz respeito a uma ideia implícita do que uma parte espera da outra e da maneira que uma parte deve se comportar em relação à outra. Então, se nós formos comparar a teoria do abuso de direito, o direito francês, com o princípio da boa-fé objetiva, que é do direito alemão, o nosso Código Civil preferiu a boa-fé objetiva na teoria do negócio jurídico e na teoria contratual, justamente porque a boa-fé objetiva ela possibilita uma maior abrangência a se identificar qualquer violação de conduta que não seja necessariamente ligada a condições de um negócio jurídico, que foi o caso do linóleo. A peça do linóleo cair e ferir ou matar uma pessoa não tem nada a ver com o contrato em si de compra e venda ou com as condições do contrato de compra e venda. E é esse que seria o objetivo de se identificar quando haveria um abuso de direito. Mas tem a ver com o comportamento que a parte deve ter tanto na fase de negociação ou conclusão do contrato, quanto durante a execução do programa contratual, durante a execução das prestações contratuais. Então, a boa-fé objetiva acaba tendo essa maior abrangência, ela comporta maiores possibilidades, tá? Eu não sei se ficou claro para vocês. É bastante importante esse entendimento. Então, não é errado falar abuso de direito nos contratos, mas o abuso de direito nos contratos, ele não é trabalhado pela teoria do abuso de direito que está no 187. Ele é trabalhado pela teoria germânica da boa-fé objetiva. Esse dado ele é muito importante e faz toda a diferença para discutir fundamento legal e consequências da análise do caso. Eu não posso, com base na teoria do abuso de direito, estabelecer um excesso de um direito regular em uma negociação preliminar quando há a queda do objeto que está na prateleira machucando a pessoa. Mas eu posso trabalhar com isso como norma implícita de conduta na boa-fé objetiva. Eu pergunto para vocês se deu para entender essa teoria da violação positiva do contrato. É uma teoria extremamente importante, como vocês podem perceber, para o direito negocial e para o direito contratual. Perguntas sobre violação positiva do contrato? O Ângelo aqui já disse que está ok. Pergunto para o restante da turma. Nós estamos com 25 participantes na live. Bem,
O direito francês tem uma outra teoria de responsabilidade pré-negocial que um dos colegas da turma chegou a me perguntar em uma ocasião, e que também é uma teoria que pode ser adotada pelo direito brasileiro, porque ela não colide com a ideia de boa-fé objetiva. Essa teoria do direito francês, a Jane está perguntando, então existem dois fundamentos para o abuso de direito? Jane, na verdade, do jeito que o Código Civil confinou o abuso de direito, a ideia do abuso de direito ela é restrita para as questões não negociais. Então, o abuso de direito do artigo 187 do Código Civil diz respeito a ato ilícito, conforme nós falamos na aula anterior. Então, o Código Civil brasileiro não adota a teoria do abuso de direito francês para fins negociais ou contratuais. E quando se fala, então, em abuso de direito em contratos no nosso direito brasileiro, nós adotamos a teoria alemã, que é a da boa-fé objetiva. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a expressão práticas abusivas ou contrato abusivo não está errada, só que eu não posso aplicar a teoria do abuso de direito do 187. Eu tenho que aplicar a teoria da boa-fé objetiva do 113 e do 422 que eu conversei agora com vocês. Então, para abuso de direito, no direito positivo brasileiro, o artigo 187 apenas o coloca para fins de responsabilidade extranegocial. A expressão abuso de direito nos contratos deve ser analisada de acordo com o princípio da boa-fé objetiva do 113 e do 422. A Alê está perguntando, então aplica-se tanto a fase pré-contratual quanto a fase contratual a teoria da violação positiva do contrato? Sim. No caso concreto que eu dispus para vocês, que é o grande paradigma, é o primeiro caso que decidiu pela responsabilidade pré-contratual com base na boa-fé objetiva no direito alemão, nós temos essa ideia da teoria da violação positiva de um contrato. Eu posso aplicar a violação positiva do contrato tanto na fase pré-contratual quanto na fase contratual. Na fase pré-contratual foi o caso do linóleo, mas eu posso ter um caso de execução de contrato. Vamos supor que o João contrata o eletricista para fechar a eletricidade dos pontos, dos ambientes da casa onde foi feita a pintura. A pintura acabou de ser feita e o eletricista está pouco se importando com isso. Então, o que ele faz? Ele faz todas as devidas colocações de eletricidade nos pontos da casa, mas deixa a parede e o teto completamente sujos naquela região onde ele mexe nas tomadas e também nos interruptores. Esta pessoa cumpriu, do ponto de vista contratual, a prestação de fazer, que era realizar a atividade de reparo ou de revisão, portanto, manutenção do sistema elétrico dos ambientes da casa. Mas, ao cumprir aquela prestação, acabou causando um outro tipo de prejuízo que não tem a ver com a prestação, que não tem a ver com o contrato, mas que a boa-fé exige como uma norma implícita de conduta. Bom, se a pessoa vai mexer no interruptor e vai mexer nos pontos de iluminação da casa, é óbvio que essa pessoa não deve deixar o que está ao redor desses pontos sujo, porque isso pode gerar um tipo de prejuízo àquele que a contratou. Nesse exemplo que estou dando, a pintura havia acabado de ser feita e o eletricista, então, deveria tomar todos os cuidados para não causar prejuízo a outra pessoa, mesmo cumprindo com as suas obrigações contratuais.
Então, eu posso ter violação positiva de contrato, percebam vocês, tanto na fase pré-contratual, como foi o exemplo paradigmático do linóleo que eu falei há pouco, como numa fase de cumprimento de obrigações pactuadas. O Ricardo está até aqui lembrando, é bem comum acontecer isso, é bem comum mesmo. Por isso que eu estou dando esse exemplo mais comum, porque o que acaba acontecendo? A pessoa, quando cumpre a sua prestação, ela deve tomar o cuidado de ver o outro. A ideia da boa-fé objetiva é uma ideia muito importante no direito negocial. É a ideia de ver o outro. Ver o outro, isto é, buscar satisfazer os interesses do outro. Não é apenas cumprir a prestação, mas é cumprir a prestação entendendo o interesse da outra pessoa. Por isso, boa-fé e confiança são princípios que andam de mãos dadas. E o artigo 422 do Código Civil, na verdade, trabalha com boa-fé por confiança. A ideia de confiança está ligada à ideia de probidade, no 422. Então, quando se fala em confiança contratual, se fala em expectativa legítima. Ora, se eu contratei o eletricista para fazer a manutenção da casa, da parte elétrica, depois de ter pintado a casa, eu tenho uma expectativa legítima de que esse eletricista tomará a devida cautela para que realize o seu serviço sem prejudicar a pintura que foi feita. Isso é algo que decorre dessa relação de boa-fé e de confiança. E boa-fé e confiança é sempre num sentido de mão dupla. Se eu que contratei o pintor, eu tenho confiança como expectativa legítima de que ele, pintor, se comportará sem me causar um prejuízo direto ou indireto por conta da contratação, ele, pintor, ele, eletricista, perdoe-me, também tem a expectativa legítima que eu, como comitente do serviço dele, não apenas irei pagar aquilo que foi combinado no prazo e nas condições ajustadas, como também lhe proporcionarei os meios necessários para realizar a sua atividade. Percebam, então, que a ideia de boa-fé objetiva é uma ideia de mão dupla, porque ela envolve boa-fé de um, confiança do outro, e boa-fé do outro e confiança da primeira pessoa. Então, essa ideia de violação positiva de contrato é uma ideia muito interessante para ser aplicada tanto na fase pré-contratual quanto na fase contratual. E é exatamente o que a Viviane colocou agora no chat, na pergunta. Quando a pessoa cumpre a prestação, ela cumpre essa prestação, mas a prestação, muito embora cumprida, ela acaba sendo cumprida de maneira defeituosa, de maneira inadequada. Há, portanto, uma falha no cumprimento da prestação. Não porque a prestação em si não tenha sido cumprida. Às vezes a prestação é parcialmente cumprida, é verdade, mas aí não é violação possível do contrato. Prestação parcialmente cumprida é inadimplemento da obrigação, que vocês já estudaram em direito obrigacional. Se uma pessoa não cumpre uma obrigação ou cumpre apenas parcialmente a obrigação, ela está inadimplente, ou total ou parcialmente. Nesses casos, não é violação positiva do contrato. Eu tenho violação positiva do contrato quando eu cumpro a prestação, mas acabo, pela minha conduta, causando um outro tipo de dano a outra pessoa. Então, nesse sentido, muito embora a prestação tenha sido cumprida, fala-se que essa prestação acaba sendo defeituosa ou acaba sendo uma prestação realizada de forma inadequada. No direito do consumidor, é muito comum essa expressão prestação inadequada, tanto na responsabilidade pelo fato do produto e serviço, quanto na responsabilidade pelo vício do produto e serviço, que vocês estudaram com o professor de Direito do Consumidor. Então, a Viviane ela encontrou a expressão que, inclusive, juridicamente, tecnicamente, é correta.
em violação positiva de contrato, não há inadimplemento contratual. O que há é cumprimento defeituoso da prestação, porque a prestação, embora cumprida, acarretou um outro dano, que não é um dano que está previsto no contrato, mas é um dano que decorre pela relação das partes, pela violação de uma norma implícita de conduta. Por isso que não está prevista no contrato. E essa violação de norma implícita de conduta é violação da boa-fé objetiva. Então, a Viviane foi em cheio na expressão técnica que identifica essa ideia de violação positiva do contrato. Outra ideia sobre violação positiva de contrato, pessoal? Bom, se ficou clara a violação positiva de contrato, agora eu vou falar sobre uma outra teoria pré-contratual ou pré-negocial, que é a teoria da perda de uma chance. Essa teoria é francesa. E essa teoria da perda de uma chance é uma outra teoria que é reconhecida pela doutrina e também pela jurisprudência brasileira. Havia um autor que não aceitava a teoria da perda de uma chance no nosso direito, mas eu não sei se nas últimas edições de sua obra acabou modificando a sua ideia, que é o Flávio Tartucci, o professor Flávio Tartucci. E eu me refiro a ele justamente porque ele tem um curso de Direito Civil e é um amigo já de longa data. E o curso de Direito Civil dele é muito bom, inclusive. O Flávio Tartucci ele fala sobre essa ideia de perda de uma chance, dizendo que, na opinião dele, não teria sido abraçada essa teoria no direito brasileiro. Mas isso constitui corrente minoritária, esse pensamento. A doutrina amplamente majoritária, e mesmo a jurisprudência, até a do STJ, já abraçou tanto a teoria da violação possível de contrato, quanto a teoria da perda de uma chance. O que é que distingue a teoria da perda de uma chance da teoria da violação positiva do contrato? Na teoria da perda de uma chance, a pessoa ela acaba sofrendo um prejuízo lateral porque o contrato acabou não sendo concluído. Então, vamos supor que João e Maria estão em negociações preliminares quanto à contratação de um serviço de consultoria. E tudo leva a crer a conclusão do contrato, isto é, que o contrato será assinado. E o João, inclusive, empolga a Maria nesse sentido, e ela vai ser a consultora de tecnologia de informação para o João. E então eles fazem reuniões, o João paga deslocamento da Maria de viagem para fazer reuniões prévias, e na hora de assinar o contrato, o João simplesmente fala: Maria, olha, eu gostei muito de tudo que você fez até aqui, mas eu não vou firmar o contrato porque eu acabei desistindo de fazer o contrato neste momento. E a Maria fica inconformada: mas, João, você não pode fazer isso. Por conta de toda a dedicação minha para esse projeto, eu acabei, inclusive, não me comprometendo com outras pessoas da perda de uma chance. Na teoria da perda de uma chance, a pessoa que está celebrando atos e que tudo leva a crer que esses atos culminarão na conclusão, isto é, na celebração de um contrato, acaba deixando de lado potenciais contratantes. E, por conta disso, acaba crendo que poderá continuar dispondo do seu tempo para aquele contrato que não venha a ser celebrado. Neste caso, quando uma pessoa frustra as legítimas expectativas da outra, aí está a boa-fé objetiva do ponto de vista negocial do direito alemão, nós temos a violação da boa-fé objetiva, que é justamente o que o Código Civil coloca no 422.
Mas como é que eu vou trabalhar com a reparação pelos danos causados àquela pessoa que não teve condições de contratar com outras pessoas, dedicando-se exclusivamente àquele projeto que não culminou na celebração do contrato? A teoria da perda de uma chance é uma teoria, então, que não colide com o princípio da boa-fé objetiva. Pelo contrário, ela é uma teoria bastante útil para fins de identificação das perdas e danos. Vejam vocês a utilidade da perda de uma chance. Pela teoria da boa-fé objetiva sozinha, já seria possível para uma pessoa, nesse tipo de situação, pleitear as perdas e danos. Então, poxa, João, eu fiz tudo o que você mandou, fui para as reuniões fora de São Paulo, dediquei meu tempo ficando em outras cidades, dediquei meu tempo com tarefas, com horas que eu gastei para elaborar o projeto, apresentei o projeto para você, discutimos o projeto com você e com outras pessoas, mas você acaba não celebrando o contrato? Claro, há uma violação da boa-fé objetiva. Então, cabe a reparação pré-negocial a título de perdas e danos. Mas, na teoria da perda de uma chance, eu tenho um plus, porque eu tenho condições de fixar quais foram os lucros cessantes. Essa é a grande vantagem da teoria francesa da perda de uma chance. É óbvio, então, que pelo princípio da boa-fé objetiva, com base no 422, eu posso muito bem alegar, olha, o João não se conduziu de acordo com a boa-fé que manda o artigo 422 também na fase de conclusão do contrato. Então, cabe a reparação por perdas e danos. Realmente cabe, nesse tipo de exemplo que eu estou dando. Mas, para a fixação de lucros cessantes, a teoria da perda de uma chance ela é bem apropriada, porque se demonstra, com base na probabilidade daquilo que se deixou de ganhar, de auferir, um item da indenização. Então, no caso do exemplo, a Maria consegue demonstrar judicialmente, através do advogado, que além do fato de ela ter desperdiçado todo o tempo dela com o João, que acabou não contratando, embora ela tivesse despendido todas as energias para o contrato, porque ele havia dado todos os sinais de que estava para assinar o contrato, ela demonstra, além disso, eu perdi 2 clientes. E olha só, eu fui procurada por essas pessoas para firmar contrato. Então, haveria realmente uma probabilidade dela contratar com essas pessoas. Aí que entra a questão dos lucros cessantes com relação à perda de uma chance. A Raia está colocando aqui. Não sabia, mas usei a perda de uma chance e uma perícia judicial que não fiz. Uma das partes desistiu da perícia. Aleguei para o juiz que demandou tempo. Só não recebi até agora. Mas é exatamente isso. Porque você acaba perdendo o tempo seu, se dedicando para um tipo de atividade, quando você tinha a forte probabilidade que você consegue demonstrar de realizar outros tipos de atividades remuneradas. E você perdeu essas atividades remuneradas, exatamente, é o caso da perda de uma chance. Então, a teoria da perda de uma chance, ela não é colidente com o princípio da boa-fé objetiva, como vocês podem perceber. O princípio da boa-fé objetiva é mais amplo que a teoria francesa do abuso de direito, e por isso a boa-fé objetiva está na teoria dos contratos e dos negócios jurídicos. E o abuso do direito francês está apenas na ideia de ato ilícito, na chamada responsabilidade extranegocial. Mas a teoria francesa da perda de uma chance, ela é muito interessante e, por não ser conflitante com o princípio da boa-fé objetiva, ela possibilita a identificação dos lucros cessantes no caso concreto.
Eu não sei se deu para perceber a importância dessas teorias que eu acabei de mencionar para vocês. Então, se ficou claro para vocês a diferença entre abuso de direito e boa-fé objetiva, e na aplicação da boa-fé objetiva, a diferença entre violação positiva do contrato e de perda de uma chance, eu estou muito satisfeito, porque o objetivo da aula de hoje ficou quase que totalmente cumprido e com pleno êxito, porque são teorias de difícil colocação dentro do universo contratual. Eu posso ter a boa-fé objetiva sem violação positiva do contrato e sem perda de uma chance, mas eu posso ter boa-fé objetiva com violação positiva do contrato e posso ter boa-fé objetiva com perda de uma chance. Então, tudo dependerá do caso concreto. A boa-fé objetiva, como princípio, é o princípio que reina no universo negocial e contratual. A violação positiva do contrato permite uma maior abrangência da boa-fé objetiva, e a perda de uma chance permite a melhor identificação do que são os lucros cessantes no caso concreto. A Jane está colocando, então se cobra perdas e danos sobre o valor que seria pago se o contratante tivesse concluído o negócio? Aí é que vem a jogada, Jane. Vamos voltar ao exemplo do João e da Maria. O João e a Maria. O João acabou frustrando as legítimas expectativas da Maria. Então, se ele frustrou as legítimas expectativas da Maria, e a Maria não conseguiu contratar com o João, porque o João desistiu de contratar, a Maria pode, com base no princípio da boa-fé objetiva, requerer as perdas e danos. Simplesmente com base na boa-fé objetiva. Mas se ela demonstrar que ela ainda perdeu a oportunidade de contratar com outra pessoa, porque havia, então, uma probabilidade forte dela contratar com outra pessoa, no cálculo das perdas e danos, a teoria da perda de uma chance contribui para a fixação dos lucros cessantes. Então, não apenas os danos emergentes quanto aos prejuízos que a Maria teve pelas despesas da fase pré-contratual, mas também os lucros cessantes pela desistência do João e mais, pela perda de uma chance quanto à oportunidade perdida de contratar com outras pessoas. Então, respondendo à sua pergunta, Jane, se cobram perdas e danos sobre o valor que seria pago, pode ser sobre o valor que seria pago. Na verdade, as perdas e danos elas são apuradas nas relações civis, diferentemente das relações de consumo, porque nas relações de consumo seria sobre o valor que seria pago. Nas relações civis, as perdas e danos elas são fixadas sobre os prejuízos efetivamente causados por aquele que acabou não contratando e também pela perda de uma chance quanto às oportunidades que foram desperdiçadas, porque aquela pessoa, diante das circunstâncias do caso, tinha toda a expectativa legítima de que o contrato viria a ser efetivamente celebrado. Tudo bem, Jane? Vejam como é interessante, então, esse universo contratual, né? Bom, essa ideia da responsabilidade pré-contratual que eu coloquei para vocês, então, ela afasta em cheio aquela teoria que eu mencionei no final da aula passada, onde eu até mostrei o livro do Ehring para vocês, lembram? A chamada culpa in contraendo. A culpa in contraendo, que é uma teoria típica da época em que o Ehring, que foi um dos maiores juristas ocidentais, trouxe do direito romano, é uma teoria que não serve mais para explicar a responsabilidade pré-contratual. Tanto é assim que no próprio quadro resumo do meu curso, eu vou mostrar para vocês agora, que estamos no final da aula de hoje, eu trabalho com a ideia que me parece mais adequada no caso concreto.
eu coloco a culpa em contraendo apenas como uma expressão característica para a chamada responsabilidade contratual. A culpa por contrair as obrigações firmadas no contrato. Não existe, então, mais como falarmos uma responsabilidade pré-contratual, que está aqui, olha, responsabilidade pré-contratual, com base numa culpa em contraendo, quando eu tenho um sistema jurídico como o nosso, do direito positivo brasileiro, que adota o princípio da boa-fé objetiva. Antigamente era comum. Então, vocês vão encontrar em alguns autores de direito civil a expressão culpa em contraendo também para a responsabilidade pré-contratual. Mas ela não é mais adequada, conforme eu acabei de demonstrar para vocês. Eu não discuto culpa. Vocês estão percebendo? O que se discute no direito contratual hoje é, na verdade, a boa-fé objetiva. Então, discutir-se se no contrato existe responsabilidade subjetiva ou se existe responsabilidade objetiva é algo superado na doutrina contemporânea. Isso é bastante importante, justamente porque eu estou mostrando aqui para vocês o quadro. Responsabilidade contratual, eu posso até falar em culpa em contraendo no sentido de obrigações, mas mesmo a ideia de culpa aqui não é aquela ideia de negligência, imperícia e imprudência. A responsabilidade extracontratual, que é a do 186 e do 187, que conversamos a semana passada. Essa responsabilidade pré-contratual, que estou falando hoje com vocês, onde eu aplico o princípio da boa-fé objetiva, com base no 113 e no 422, e aplico também as teorias da violação positiva de contrato e a teoria da perda de uma chance, né? Então, na aula que vem, nós vamos terminar esse ciclo da responsabilidade contratual falando da questão da culpa em contraendo e da responsabilidade pós-contratual. Percebam vocês, então, que é uma ideia bem mais burilada, bem mais estabelecida, mais clara de quando se aplicar determinados institutos, né? Eu espero que tenha ficado claro para vocês hoje o que nós conversamos. Então, apenas resumindo a conversa de hoje, que é uma conversa extremamente interessante para se entender teoria do negócio jurídico e teoria dos contratos. Eu posso ter, em primeiro lugar, a responsabilidade extranegocial e a responsabilidade negocial, que abrange a chamada responsabilidade contratual. A responsabilidade extranegocial, que é chamada no nosso Código Civil de responsabilidade por ato ilícito, no artigo 186, aplicando-se a teoria do abuso de direito do artigo 187 como ato ilícito, então como responsabilidade extranegocial. Mas a responsabilidade extranegocial poderá ser objetiva, se houver a hipótese do artigo 927, parágrafo único. Esta é a síntese da responsabilidade extranegocial. Já na responsabilidade negocial, a regra áurea é a do artigo 389 do Código Civil. Quem descumpre uma obrigação pactuada responde com as perdas e danos. Só que as perdas e danos são cabíveis tanto na fase pré-negocial, que abrange a pré-contratual, como eu posso ter perdas e danos na fase contratual, como eu posso ter perdas e danos na fase pós-contratual. A fase contratual e a pós-contratual falaremos na aula da semana que vem. Na aula de hoje, sobre a fase pré-contratual, nós falamos que quando se fala na expressão prática abusiva ou contrato abusivo, não estamos nos referindo mais à teoria do abuso de direito, que é francesa, porque ela está confinada no nosso Código Civil ao artigo 187. Mas nos referimos à teoria alemã da boa-fé objetiva, do princípio da boa-fé objetiva, com base nos artigos 113 e 422 do Código Civil. E eu posso entender essa teoria, a da boa-fé objetiva, como um princípio que é, inclusive, alargado por força da violação positiva de contrato. Quando uma das pessoas
deixando de cumprir a prestação, causam dano a outra pessoa. Fase pré-contratual. Não fez o contrato, deixou de cumprir o contrato e causou outro tipo de dano. Ou ainda, na fase contratual, cumpriu a prestação, mas causou outro tipo de dano, violação positiva do contrato. E eu posso também ter como um plus para fins de responsabilidade pré-contratual a aplicação da teoria da perda de uma chance, quando a pessoa prejudicada, além de alegar o princípio da boa-fé objetiva na fase pré-contratual que teria sido descumprido, ela alega que perdeu chance de contratar com outras pessoas pelas circunstâncias do caso concreto. E, por conta disso, ela exige os lucros cessantes relacionados também quanto a essas oportunidades que perdeu. Bom, em síntese, foi essa a nossa conversa de hoje. Eu espero que tenha sido útil para vocês e pergunto se vocês gostariam de fazer alguma questão ou se podemos encerrar o nosso encontro de hoje. Bom, então, não havendo nenhuma questão, convido mais uma vez vocês para participarem da live hoje à noite que eu farei, às 7 horas, com a AB de Santos, sobre o projeto que trata das questões emergenciais durante esse período de isolamento. É um projeto que afeta as relações privadas, estabelecendo regras transitórias para os contratos e também para outras questões de convivência social. Tá bom? Gente, muito obrigado, gratidão e até a próxima oportunidade. Tchau. Oi, Raia. Está querendo perguntar alguma coisa? Pode falar. Já estava quase desligando. Pergunte. Me indica um livro bom de contrato? Indico, claro. Bom, para prestação de serviços, aí você está pedindo um livro específico de prestação de serviços, né? Bom, você tem um contrato de prestação de serviços em todos os cursos de direito civil. No meu curso de direito civil, você tem no volume 3º, tá? Agora, há um livro que fala mais sobre esse contrato e fala mais sobre os contratos de maneira geral. Obrigado por já ter adquirido o meu livro, espero que tenha tido alguma utilidade. Que é o Tratado Teórico e Prático dos Contratos, da Maria Helena Diniz. O Tratado Teórico e Prático dos Contratos é bem interessante. Ele é uma coleção, não me recordo, sim, acho que em 5 volumes. E então ele traz muitas informações sobre cada tipo contratual e até mesmo sobre uma redação, sobre dados mínimos de forma redigida de cada um desses tipos contratuais. Então, eu acho que o Tratado Teórico e Prático da Maria Helena Diniz seria uma boa pedida para você dar uma olhadinha. Esse tratado, eu tenho a impressão que há na biblioteca da São Judas, tá? Não é um livro difícil de ser encontrado em bibliotecas. É Tratado Teórico e Prático dos Contratos da Maria Helena Diniz. Se você quiser se socorrer de uma doutrina mais antiga, também bastante sólida, o Tratado de Direito Privado, do Pontes e Miranda, que é da década de 60, né? Mas é uma obra espetacular. Vai te trazer fundamentações de doutrina muito sólidas. E você só precisa observar a questão da legislação, né? Porque a legislação sofreu alterações, obviamente, tá? Obrigado. Obrigado aí pelo elogio. Então, dê uma olhadinha na Maria Helena Diniz, que ainda escreve, é uma autora que, inclusive, ainda dá aula na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é a grande dama do direito civil brasileiro, né? E também no Pontes de Miranda, que, apesar de ser uma leitura mais antiga, tem uma base doutrinária extremamente sólida e muito interessante. Tá bom?
Agora, se você tiver dúvida com relação a algum livro, estou à sua disposição para dizer, olha, esse aqui é legal, esse aqui eu não conheço, estou às suas ordens, tá? Valeu, então. Um abraço.